vamos, então, para o livro de Ruth, né? Nós vamos continuar aqui. Na aula passada, nós vimos, pelo menos, Começou a gravar nesse momento, daqui no meu, então repete a frase inicial, vamos começar, isso. Nós vamos começar, né? E vamos, então, para o livro de Ruth, ok, queridos? Nós vamos partir de onde nós paramos na semana passada, nós fizemos uma introdução, né, ao tema. Não vamos estudar o livro de Ruth, porque estamos passando pela aliança de Deus com o seu povo. Mas o que nós vimos aqui, só para recordar, semana passada, é que Elimeleque era um homem, marido de Noemi, que pertencia à tribo de Judá, morava em Belém da Judéia. Num período de fome, porque o período de Ruth se passa no período de Juízes, que é um período extremamente caótico para o povo de Deus, né? São mais de 3 séculos ali de invasões, aonde o povo pecava contra Deus, se arrependia, Deus levantava um juiz para julgar e para livrá-los, e esse ciclo durou aí, em média, aí, 350 anos, mais ou menos. E nesse período, então, nós vemos que Elimeleque pega Noemi e os seus 2 filhos, e eles vão para as terras de Moabe, fugindo da fome que está acontecendo lá nas terras de Israel. E ali a gente vê que os 2 filhos, né, de Noemi e Elimeleque se casam com mulheres moabitas, Orfa e Ruth, e esses homens morrem, os 2 filhos, né, e o líder do clã, o marido de Noemi. E Noemi, então, recebe, né, uma resposta, talvez, provavelmente um pedido de oração dela, né, mas o fato é que ela recebe a informação, e está lá no capítulo 1, né, de que Deus visitou o seu povo e Deus estava dando comida, ou seja, né, a fome tinha acabado nas terras de Israel. E aí no versículo 8, capítulo 1, versículo 8, nós já vimos isso. Disse-lhes Noemi, para as 2 noras dela, que já estavam viúvas, jovens: voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram comigo. Noemi, então, nós vimos semana passada que ela despede essas noras, manda elas voltarem para as terras de Moabe, para as terras dos seus pais, se casarem e constituírem família. Orfa, então, né, ela acata isso que Noemi fala para ela e ela volta. Mas Ruth não. Ruth dá uma resposta para Deus, e é por isso que nós vamos ver que Ruth entra em uma aliança com Deus aqui. Claramente nós vamos ver isso, né? E a resposta de Ruth é uma resposta fiel, ou seja, a palavra que aparece aqui também é a mesma, recede, é uma palavra de lealdade, é uma palavra de fidelidade ao Deus verdadeiro, né? Essa decisão, então, vamos lá no versículo 14, capítulo 1, verso 14. Então, de novo, choraram em voz alta, Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Nós vemos aqui, queridos, que na verdade foi muito além do que a gente está vendo. Não foi um apego de Ruth apenas a Noemi, mas Ruth está se apegando ao Senhor, ao Deus que Noemi está servindo. A verdade é essa, né? E essa decisão, então, essa resposta de permanecer com Noemi e ir para as terras de Israel, sem saber o que elas iam encontrar lá, elas estavam saindo dali de Moabe, sem nada, queridos. Sem bens, sem roupas, nada. Simplesmente com o corpo delas. Era assim que elas estavam indo. Elas não sabiam que iriam encontrar ali. Elas poderiam chegar às terras de Israel e passar fome. Essa é a verdade, porque elas eram 2 mulheres viúvas. E nós sabemos que na sociedade da época, 2 mulheres sozinhas e viúvas não eram bem vistas. Ok? Elas eram marginalizadas. Mas essa decisão revela que Ruth decidiu o quê, queridos? Ela decide abandonar para sempre o seu povo, ou seja, os moabitas. Ela decide abandonar a casa de seu pai e da sua mãe. Ela decide que ela não vai contrair matrimônio nem fazer uma aliança com um moabita, que era um idólatra, que era tido como povos pagãos. Ela decide abandonar os seus costumes moabitas, abandonar os deuses moabitas
E ali ela toma uma decisão, em fidelidade a Deus, de tornar-se alguém que pertence ao povo pactual de Yahvé. Essa é a decisão de Ruth, né? A lealdade de Ruth, então, a fidelidade dela, o amor dela, foi muito mais para com Deus. Foi para com Noemi também, mas foi para com Deus. E isso, queridos, a gente vê que Ruth, o que acontece ali com Ruth? Ruth passa por uma genuína conversão a Deus. É uma mudança de vida radical. Já não é mais a Ruth de antigamente, mas agora é uma nova Ruth, que pertence a um novo Deus, que na verdade é o único Deus, né? A um novo povo. É uma nova identidade que Ruth passa a ter a partir daqui. Ela é o modelo, Ruth é o modelo de alguém que vive na aliança com Deus, em lealdade a Ele, crendo pela fé de que Deus também é fiel para com o seu povo pactual, né? E aí nós vamos para o versículo 16, então. Disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe, ela está falando isso para Noemi, e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem me aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Onde quer que pousares, pousarei eu. O que ela está falando? Aconteça o que acontecer, eu não vou recuar. Eu não vou olhar para trás. Queridos, aquele que põe a mão no arado, ou seja, né? Aquele que vem para o Senhor, aquele que toma uma posição com o Senhor, que genuinamente se converteu, aquele que está disposto a servir a Cristo, não olha para trás. É isso que ela está falando aqui. Ela vai seguir a Deus aonde quer que ele a leve. Essa é a resposta de Ruth, é uma total rendição a ele. O teu povo é o meu povo. Falamos isso no começo. Ruth já não pertence mais aos moabitas. É interessante isso, queridos, que acontece aqui com Ruth, porque quando nós vamos lá em Deuteronômio, capítulo 23, versículo 3, a gente vê algo interessante ali dentro da lei mosaica. Olha o que está escrito. Nenhum amonita ou moabita entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda sua 10ª geração entrará na Assembleia, que é congregação, né? Do Senhor eternamente. Sabe o que isso significa? Por causa da origem moabita e amonita, que nós sabemos que ela traz com as filhas de Ló, através de um incesto, Deus dá uma sentença para esse povo de maldição. Ele está falando que ninguém de Moabe entra na assembleia, na congregação, no povo de Deus, no meio do povo. Para vocês verem a soberania de Deus aqui, queridos, quando ele escolhe alguém, né? Nós, muitas vezes, começamos a imaginar pessoas na nossa cabeça, nós fazemos isso, porque nós somos, humanamente falando, julgadores por natureza, a nossa natureza humana é caída. Então, nós ficamos imaginando, essas pessoas Deus não salva, Deus não quer, a maldade delas é tanta, a iniquidade delas é tanta, que Deus não vai alcançar essa pessoa. Mas o interessante é que mesmo com essa sentença sobre os moabitas, Deus vai lá e escolhe Ruth, tira ela do meio desse povo, queridos, que ele está dizendo que não entra na Assembleia. E ali ele coloca Ruth dentro do pacto, da aliança com ele. E tem mais, ele coloca Ruth na genealogia do Messias. Esse é o nosso Deus. É o Deus que não tem limites, que não está fechado em paredes, né? Nós muitas vezes emparedamos Deus. Achamos que Deus tem que seguir uma receita de bolo. Deus, o senhor faz isso, porque é assim que é o correto. Não. Deus age como ele quer, isso é soberania de Deus, né? Ele age como ele quer, onde ele quer, da maneira que ele quer e com quem ele quiser.
E ele faz como lhe aprouver. Ele abençoa quem ele quer abençoar, ele amaldiçoa quem ele quer amaldiçoar. Ele salva quem ele quer e não salva quem ele não quer. Então, esse é o nosso Deus. Na verdade, o Senhor, queridos, nossa mente muito limitada não consegue entender que Deus ele é maior do que tudo aquilo que nós pensamos, do que nós pedimos e do que nós imaginamos, né? E a vontade dele para a nossa vida também é sempre maior, vai muito além. Então, é isso que ele faz aqui na vida de Ruth. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Deus está acima de tudo para Ruth. Ruth se voltou para servir o Deus verdadeiro. Ela amou a Deus acima de todas as coisas, decidiu andar nos seus caminhos e decidiu guardar a sua palavra. Nós vemos aqui, queridos, que o que Ruth faz é o que nós devemos fazer e que o próprio Senhor Jesus vai nos dizer isso lá em Mateus capítulo 10, versículos de 37 a 39. Quem ama seu pai e a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Isso é Jesus falando. Quem ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la. E olha o que ele fala em Mateus 19, 29. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmão, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Jesus não está falando, abandona a sua família e sai para o mundo. Não é isso. O que Jesus está dizendo que foi aquilo que Ruth fez, ele tem que estar acima de todas as coisas na nossa vida, queridos. Ele tem que vir em primeiro lugar. Nós, como povo pactual do Senhor, queridos, nós temos que entender uma coisa que humanamente para nós é difícil. Nós podemos viver nesta terra sem qualquer coisa, nós podemos perder qualquer coisa. Nós podemos perder pai, mãe, filho, marido, emprego, saúde, tudo, casa, lar, nós podemos perder qualquer coisa e podemos viver. Mas nós não podemos viver sem o Senhor. Nós não podemos perder o Senhor. Então, sem Ele, a vida fica absolutamente impossível de ser vivida. É isso que Jesus está dizendo. Ele tem que vir em primeiro lugar, ele tem que vir acima de tudo aquilo que nós somos e de tudo aquilo que nós possuímos, porque no final, queridos, no final, quando, né, se Jesus não nos arrebatar antes, se Jesus não voltar antes, se nós chegarmos a morrer aqui nessa terra, nesse momento final seremos só nós e ele, mas ninguém poderá fazer alguma coisa por nós. Somente o Senhor estará conosco naquele momento e vai nos recolher para a presença dele. Claro que nós temos que amar as pessoas como Ruth amou Noemi. Ruth não deixou de amar os seus pais que estavam em Moabe. Em nenhum momento a Bíblia está dizendo isso. Mas a Bíblia está dizendo que Ruth colocou o Senhor em primeiro lugar e decidiu segui-lo. E para isso ela teve que abrir mão daquilo que atrapalhava ela de uma conversão genuína. Nós temos que abrir mão de coisas que nos atrapalham de estarmos diante do Senhor, queridos. E muitas vezes essas coisas são doloridas para nós. Mas nós temos que fazer isso muitas vezes, né? E foi o que Ruth, então, fez aqui. Queridos, Ruth cumpre um mandamento do Senhor, que é amar a Deus sobre todas as coisas. É interessante que ela fala ali, no começo do versículo 16, né, do capítulo 1 de Ruth, não me instes para que te deixe. Olha o que ela fala aqui. Tá? E me obrigues a não seguir-te. Sabe o que Ruth está falando? Não adianta, porque eu não vou abandonar a minha fé. Eu não vou deixar de seguir ao Senhor. Eu não vou abandonar o meu Deus. Não me instes para voltar, porque eu não voltarei atrás da decisão que eu tomei. Queridos, vocês se lembram da mulher de Jó? O que ela fala para ele quando Deus permite que Satanás tire tudo dele? Absolutamente tudo. Tudo mesmo. O que ela fala para ele? Amaldiçoa o teu Deus e morre.
que Jó fala para ela? De jeito nenhum. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra para me salvar. Então, queridos, nós temos o quê? Muitas vezes, quando nós estamos no meio do sufoco, do aperto, né? Quando nós estamos no meio da tribulação, nós vamos ouvir o diabo falar isso na nossa cabeça. Cadê o teu Deus? Onde ele está? Abandona o teu Deus, porque ele não te ama. Pessoas falam isso para nós. Nesse momento, nós temos que falar não. Não voltarei atrás. Não abandonarei o Senhor está presente na minha vida, aconteça o que acontecer e custe o que custar, porque eu não dependo daquilo que vejo, mas eu dependo da fé, é daquilo que eu não vejo, é daquilo que o Senhor é daquilo que o Senhor faz na minha vida, e não importa o que aconteça, o Senhor jamais vai tirar de sobre mim o recede de sobre nós, ou seja, o Senhor jamais tirará de sobre nós a sua misericórdia, a sua bondade, a sua fidelidade e a sua lealdade à aliança. Ruth, então, queridos, né, entra nessa aliança com Deus. E nós vemos que elas chegam ali, elas chegam, na verdade, em Belém, da Judéia, ok? E ali a história conta que ela vai rebuscar espigas. Existe uma lei mosaica aqui, para quem quiser ler, está lá em Levítico 19, que diz o seguinte, que todos os senhores de terra precisam deixar uma parte, principalmente a parte que está nas bordas das terras, deixar o cereal, a cevada e o trigo, para que os pobres possam colher, para que eles tenham o quê? Eles tenham fartura na mesa. É uma lei de Deus para que não haja pobreza no meio do povo. Olha que interessante essa lei, queridos, é uma lei mosaica. E é isso que Ruth vai fazer. Como ela é jovem, né? E Noemi já tinha certa idade, ela vai rebuscar essas espigas, ela vai buscar essas espigas. E o que acontece é que a providência de Deus, né? A fidelidade de Deus, vendo a fidelidade de Ruth, faz com que ela entre, e ela entra sem saber, nos campos de Boaz. E ali, então, né, a gente vê que Boaz, ele é um chefe de clã, ele é o chefe do clã dos Efratas, né, de Belém, Efrata, ele praticamente, Boaz ali, se a gente pega a história rabínica da época, a gente vê praticamente que Boaz, ele era o homem mais rico e o chefe do clã de Belém, daquela localidade. E aí a história vai nos contar, né, eu estou passando rapidamente, que ele era um Goel de Noemi, ele era um parente remidor, isso está lá em Levítico 25. O que significa isso? O parente remidor, ele tem que pagar um preço para resgatar as terras e, se possível, a descendência de um parente dele que morreu e não deixou descendentes. É isso que o remidor tem que fazer, ele paga um preço para resgatar a pessoa, aquilo que ela perdeu, os seus bens, as suas terras, para resgatar a vida da pessoa, né? Então, ele é o quê? Ele é um resgatador. E a gente vê ali que Boaz, ele observa Ruth, e ele fica sabendo da fidelidade de Ruth para com Deus. E olha o que ele fala sobre ela, né? Lá no capítulo 2, 20. É Boaz que fala isso sobre Ruth, desculpa. Capítulo 2, é o versículo 11. Respondeu Boaz e lhe disse, bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra depois da morte de teu marido, e como deixaste a teu pai e a tua mãe, que está falando isso para Ruth, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecias. O Senhor, olha o que Boaz fala para ela, retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Sabe o que Boaz está dizendo aqui? Ruth, o Senhor te recompensará, porque você buscou ao Senhor em primeiro lugar na sua vida. Queridos, quem nos recompensa não são homens. Não busque recompensa das pessoas. Quem nos recompensa é o Senhor, pelas nossas atitudes, por aquilo que nós fazemos por Ele. É a fidelidade dele em nos honrar
diante daquilo que nós somos para ele. É isso que Deus faz, né? E aí, então, Noemi, ela vai fazer uma declaração no capítulo 20, e ela vai dizer, então, o seguinte, que Boaz é digno de louvor diante de Deus, porque a Ruth vai contar para Noemi o que aconteceu com esse homem, né? E ela fala, bendito seja o Senhor, bendito seja o fiel Senhor, palavra de Noemi, que pela sua bondade não nos abandonou. Essas são palavras dela, ali em Ruth, capítulo 2, versículo 20, queridos, uma declaração, então, da lealdade e da fidelidade de Deus para com o seu povo, da aliança, né? A bondade e a lealdade do Senhor. A partir daí, então, queridos, nós vemos o quê? Ruth se casa com Boaz, lá no capítulo 4, né? Está descrito lá. E o Senhor lhe concede um filho. Deus honrou a Ruth enviando-lhe um resgatador. Boaz aqui faz o papel de Jesus, queridos. Ele tipifica a Cristo. Porque, na verdade, o nosso resgatador, quem pagou um preço para nos salvar, para nos resgatar, foi o Senhor Jesus. Nos resgatar da morte, do pecado, da miséria. Foi isso que Boaz fez lá com Ruth. Então, Jesus é o nosso Goel, né? E Deus abençoa tanto Ruth que ela frutifica. Então, quem coloca o Senhor em primeiro lugar na sua vida, quem busca os caminhos do Senhor, quem coloca a palavra do Senhor em prática, quem coloca a fidelidade do Senhor em primeiro lugar na sua vida, frutifica. Aqui, Ruth frutificou de várias maneiras, queridos. Primeiro, ela encontrou um resgatador. Isso já é frutificar. Já é a misericórdia de Deus na vida dela. Segundo, ela tirou Noemi da condição que Noemi estava, de uma viúva sem descendente na miséria. Terceiro, ela teve um filho, queridos, né? E isso é muito importante a gente ver aqui. Esse filho foi o sinal de Deus na vida de Ruth para provar para ela que Deus fez uma aliança com ela. Então, esse filho está descrito lá. Vamos para o capítulo 4, então. E eu vou ler a partir do versículo 15, 13, para ficar melhor. Assim tomou Boaz a Ruth e ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ela e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi, seja o Senhor bendito. Olha aqui o recede de novo. Seja o Senhor que é bendito, que é leal, que é fiel, que é bondoso, que não deixou hoje de te dar um neto que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome desse. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice. Aqui, irmãos, é uma palavra profética, tá? Então, o povo aqui, na verdade, né, está falando não só do neto que Noemi está tendo, mas está falando que ele será o restaurador da tua vida. Está falando do descendente que viria a partir desse neto. Pois tua nora que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Aí nós vemos lá, a partir do versículo 18, que diz assim, né? São estas, pois, as gerações de Pérez. Aí ele vai falar um pouquinho das gerações aqui. Pérez gerou a Esrom. Pérez era filho de Judá. Ok, queridos? Filho de Judá com Tamar. Pérez gerou a Esrom. Esrom gerou a Rão. Rão gerou a Aminadab. Aminadab gerou a Naasson. Naasson gerou Salmon. O Salmon foi o que casou com Raabe. Vocês se lembram disso? Então, Salmon gerou a Boaz. Quer dizer que Boaz, queridos, é filho de Salmon, da tribo de Judá, e de Raabe, aquela que era prostituta de Jericó. Boaz é filho deles. E Boaz, de Ruth, agora, gerou a Obed, né? O filho que Ruth gerou. E Obed gerou a Jessé. E Jessé gerou a Davi. Por isso, querido, que a gente tem que passar por Ruth para chegar, então, na aliança de Deus que se estende até Davi. Porque Davi é o precursor
né? É o principal na linhagem do Messias, até chegar em Jesus. Continuando então, queridos, vemos o quê? Passando aqui pela aliança do Senhor agora com o seu povo. Só fazendo aqui um breve relato para nós adentrarmos agora no que vem a seguir. Os juízes, queridos, esse período de Ruth é período de juízes, ok? Os juízes, eles tinham sido, na maior parte deles, líderes militares. Mas alguns eram líderes, além de militares, líderes judiciais e religiosos. E tem um especial que faz essa função, que nós vamos ver já já. Portanto, queridos, os juízes, eles eram limitados nas suas fronteiras geográficas. E eles não nomeavam sucessores. Então, um juiz não passava de pai para filho, isso não existia. Quem nomeava os juízes era o próprio Deus. Ele é quem fazia isso. Por isso que, em cada momento, cada juiz era de uma tribo. Nesse período, queridos, nenhuma grande potência mundial, como nós vamos ver depois lá para frente, quando eu falo potência mundial, nós estamos falando de impérios. Então, nesse período, nenhum império existia na época que procurasse dominar o Oriente Próximo. O Oriente Próximo ali é onde estavam as terras de Canaã. As guerras que Israel travava dentro do período de juízes eram guerras travadas com nações e povos que eram seus vizinhos, ok? Esses territórios, então, desses vizinhos, amonitas, moabitas, filisteus, eram povos que eram vizinhos, fronteiros às 12 tribos de Israel. E, em particular, agora, nós vamos falar um pouco sobre um desses vizinhos aí, que eram, que eu acabei de falar, os filisteus. Os filisteus, queridos, eram formados por uma aristocracia militar que surgiu lá em Creta. Povos de Creta, naquela época da antiguidade, eram considerados povos do mar. O que significa isso? Eram povos que tinham domínio militar muito grande. Então, só para vocês terem uma ideia, os filisteus dominavam o uso de instrumentos com ferro. Na época que os filisteus aqui estão invadindo Israel, no período dos juízes, nenhum outro povo da época dominava instrumentos com ferro. O que isso significa? Significa que os filisteus, eles eram o quê? Eles eram povos que construíram armas militares extremamente potentes. Eles eram bem treinados, eles eram homens de grande estatura. E eles dominavam, a princípio, a ilha de Creta e começaram a sair, então, e a navegar, para quê? Para dominar outras regiões. A ilha de Creta, para quem quer se situar hoje em dia, é onde está localizada a Grécia. Ok, queridos? Então, nós vemos ali que esse pessoal aí, os filisteus, eles chegaram a Canaã. E eles dominaram uma região ali que é considerado planície litorânea de Canaã. Ou seja, é o litoral ali com o mar Mediterrâneo. É onde hoje é a faixa de Gaza. É exatamente aquele trecho ali que os filisteus dominavam. E ali, queridos, tudo isso no período de juízes. Eles dominaram através de 5 cidades-estados que eles fundaram ali. Cidades-estados, queridos, são cidades independentes, que têm governos próprios. São cidades que não estão sob o domínio de uma região. Cada cidade é independente da outra, tem o seu próprio governo. Hoje em dia, Sandra, desculpa, Oi? hoje em dia, como exemplo só hoje em dia, para quem está ligado, hoje você tem o Principado de Mônaco, por exemplo. Isso. Você tem República de San Marino, que fica dentro do país. São coisas que existem até hoje, inclusive. Isso, exatamente, pastor. Esses lugares são considerados cidades-estados, tá? Quer ver uma outra que também pode ser considerada? Singapura. Singapura é uma cidade-estado. Então, só para vocês entenderem o que é isso, que o pastor aí acabou de falar e que a gente está falando aqui. Os filisteus, então, estabeleceram essas cidades-estados. E, durante um período de 40 anos, eles invadiram Israel. Esse período de 40 anos, queridos, começa lá com Sansão, tá? Em Juízes, capítulo 13, versículo 1. Começa lá com Sansão, para quem está aqui comigo.
Nós vamos ver, então, Juízes, capítulo 13, 1, que diz assim: tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Esse período, queridos, ele vai abranger, então, o final ali do período de Juízes, o período de Samuel, que nós vamos falar dele, e o período do rei Saul. Então, por muitas décadas, os filisteus invadiram Israel, e eles dominaram sobre Israel, né? E aí a gente vê o seguinte, provavelmente, por causa dessas constantes agressões que os filisteus promoviam contra Israel e com armamento pesado, e ninguém conseguia lutar contra eles, ninguém conseguia vencer os filisteus, viu, irmãos? Ninguém. Nenhuma outra nação podia com eles, né? Por causa dos instrumentos que eles tinham de guerra, do preparo deles. Talvez por isso, Israel começou a ficar fatigado e começou a pedir um rei, né? E agora, então, nós vamos adentrar aqui nesse cenário. É dentro desse cenário que surgiu o último juiz de Israel, que é Samuel. Estamos agora, queridos, no primeiro livro de Samuel, ok? Primeiro é Samuel. Quem foi Samuel? Samuel era filho de Eucana. Quem foi Eucana? Vocês vão ler no capítulo 1 ali, de 1 Samuel, versículo 1, que Eucana, marido de Ana, ok? Ele tinha 2 esposas, né? Mas Ana era estéril, e por um milagre sobrenatural do Senhor, ouvindo a oração de Ana, o que acontece? Deus manda Samuel. Na verdade, Ana era estéril, e o propósito de Deus era enviar Samuel. Por isso, Deus ouviu a oração de Ana, né? Enviar Samuel no período que era o período perfeito do Senhor. Ele seria o último juiz que não era apenas um líder militar, ele era muito mais do que isso. 1 Crônicas, capítulo 6, queridos, se vocês olharem lá, o versículo 27, diz assim, ó: Naate foi pai de Eliabe, Eliabe foi pai de Jeroão, e Jeroão foi pai de Eucana. Esse Eucana aqui, ele está dentro da genealogia do capítulo 6 de 1 Crônicas, a genealogia dos levitas. Eucana era um levita, portanto, Samuel era um levita, ok? Bom, Samuel, queridos, ele foi juiz. 1 Samuel 7:6. Assim todos eles se reuniram em Mispa, tiraram a água e a derramaram em oferta ao Senhor. Jejuaram o dia todo e disseram: nós pecamos contra Deus, o Senhor. E ali em Mispa, Samuel julgava. Olha aqui, a Bíblia mostrando que ele era juiz. E governava o povo de Israel. Mas, querido, Samuel, além de ser juiz, também era profeta. 1 Samuel 3:20. Assim, todo o povo de Israel, do norte ao sul do país, ficou sabendo que Samuel era, de fato, um profeta do Senhor. E Samuel também era sacerdote. 1 Samuel 7:9. Então Samuel matou um carneirinho e queimou todo ele como sacrifício a Deus, o Senhor, e pediu que o Senhor ajudasse o povo de Israel, e ele respondeu a sua oração. Somente um sacerdote podia oferecer sacrifício, tá? De holocausto a Deus. Então nós vimos que Deus, ele vai o quê? Levantar um último juiz ali em Israel, porque Deus já tinha um propósito. Então, Samuel, Deus o levantou como juiz para governar sobre a nação, julgar sobre a nação, inclusive contra os filisteus, ok? Contra os filisteus. Deus o levanta como profeta e Deus o levanta como sacerdote. Porque o plano de Deus, queridos, era através de Samuel ungir o rei que Deus já tinha preparado para a nação. Que rei era esse? Era Davi. Só que Davi tinha o período correto para vir e para reinar. Era o tempo perfeito de Deus, mas acontece que o povo de Israel, impaciente, começou a pedir e a reclamar na cabeça de Samuel
que eles queriam um rei. Se a gente vai lá para Samuel, 1 Samuel, capítulo 4, a gente vê que os filisteus, mais uma vez, tá? Mais uma vez, em uma investida contra os israelitas, eles vencem os israelitas e eles levam a arca da aliança para a terra deles. 1 Samuel, capítulo 4, vou ler os versículos 10 e 11, que diz assim: Então pelejaram os filisteus e Israel foi derrotado, e cada um fugiu para sua tenda. Foi grande a derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens a pé. Foi tomada a arca de Deus, e mortos os 2 filhos de Eli. Eli era o sacerdote da época. Tá? Seus 2 filhos morreram ali, Ofni e Finéias, que eram filhos corruptos. Todos vão morrer logo depois disso, inclusive Eli. E é a partir daí que Samuel assume a liderança de sumo sacerdote de Israel, do povo, né? Então, nós vimos que a arca, ela foi levada. Essa investida dos filisteus, ela foi tão grande e foi tamanha, que eles roubaram a arca da aliança. A arca da aliança simboliza a presença de Deus, queridos. E, para fechar aqui a nossa aula, que nós vamos parar daqui a pouquinho, porque teremos um louvor, só para vocês entenderem, eles levaram a arca da aliança para Asdod. Asdod era uma dessas cidades-estados que tinha ali naquela faixa onde os filisteus dominavam. E eles colocaram essa arca dentro do templo de Dagon. Dagon era uma divindade que os filisteus adoravam, que era considerado uma divindade da fertilidade. Então, era uma divindade que eles adoravam com sacrifícios, que eles achavam que essa divindade iria fazer com que eles tivessem campos férteis e que eles vencessem os seus inimigos. Se vocês jogarem isso aí lá no Google, vocês vão ver que ele era metade homem, metade peixe. Um demônio, né, queridos? Que eles adoravam. E eles pegaram a Arca da Aliança e colocaram dentro do templo que foi oferecido para essa divindade. Se você pegar, queridos, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, que nós não vamos ver aqui, Deus enviou pestes sobre os filisteus. Chega até a ser trágico-cômico, queridos. A partir do momento que a arca foi colocada ali, ratos começaram a invadir as residências dos filisteus, e os ratos começaram a carregar peste. Hoje, quando a gente estuda isso cientificamente, a gente sabe que provavelmente Deus mandou a peste bubônica, que a peste bubônica é produzida pelos ratos e causa feridas no corpo, né? Tanto que isso está escrito aqui na Bíblia. Não dá esse nome, mas dá exatamente essa conotação que eu estou falando. E os filisteus ficaram o quê? Aterrorizados, achando que eram os deuses da arca que faziam isso. Eles nem entendiam quem era o Deus da aliança ali, né? E eles começaram a levar a arca de uma cidade para outra, dentro ali da Filístia. E cada cidade que eles levavam, Deus mandava peste. 7 meses a arca ficou na terra dos filisteus. Até que chegou uma hora que eles compreenderam que o Deus de Israel não podia ser conquistado. Eles tinham que tirar aquela arca de lá e devolver para Israel. E foi o que aconteceu, né? A arca foi levada, então, para Kiriat Jearim. Queridos, olha que interessante. Kiriat Jearim era um povoado que ficava nos territórios da tribo de Judá. Olha para onde a arca foi levada. Na verdade, ali era uma fronteira, tá? Kiriat Jearim ficava na fronteira entre Judá e Benjamim, mas a cidade ficava dentro dos territórios de Judá. Para lá, então, a arca foi levada e ela ficou ali durante muitos anos, né? Na verdade, sacerdotes levitas foram para lá e cuidaram desta arca. Então, a arca já vindo sob os domínios, claro que nas mãos dos levitas, só eles podiam ter acesso a ela, mas sob os domínios do quê? Da tribo de Judá. Ok, queridos? Eu vou parar por aqui. Nós vamos, então, caminhar um pouquinho. Nós vamos ver semana que vem que Deus bateu o pé, né? E exigiu que Deus desse um rei para eles naquele momento, sendo que Deus tinha um plano maior para o povo.
E esse rei causou amargura na vida desse povo. Por quê? Porque eles desobedeceram a aliança que tinha com o Senhor. Era plano do Senhor dar um rei para eles, mas não o rei que eles pediram. E isso a gente vai ver na próxima aula. E agora, queridos, então, antes de nós encerrarmos com a oração final, nós temos um louvor ao vivo para nós aqui, que será ministrado pelos nossos irmãos Adriano e Juliana. Amém? Vai. Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões, eu te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não para, Deus não para, não. Meu Deus não para, Deus não para, não. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não para, Deus não para, não. Meu Deus não para, Deus não para, não. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és.
esse é quem tu és, esse é quem tu és. Amém. Adriano, faz uma oração para a gente encerrar. Amém? Senhor, nós queremos te agradecer por mais uma manhã, Senhor, na tua presença, por tudo aquilo que o Senhor tem feito até aqui, pelos teus ensinamentos, que a cada dia nós temos aprendido, ó Deus, a te buscar, a te adorar, Senhor. Que o Senhor esteja abençoando a todos aqueles, ó Pai, que estão aqui na tua presença, Deus, aqueles que estão nas suas casas, ó Pai, em geral, a tua igreja, Pai, que o Senhor esteja derramando do teu óleo sobre a tua igreja, sobre o teu povo, ó Pai. Nós te agradecemos por mais uma escola dominical, Pai, pela vida da Sandra, que tem se dedicado a cada dia, que o Senhor esteja abençoando a tua casa, a tua família, Senhor. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus Amém. queridos. Amém. 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 Amém, Sandra. Obrigada. Bom domingo.